E aí, tudo bem? Meu nome é Anderson de Oliveira, eu sou professor de linguagens. Estou aqui para comentar um pouco de algumas redações, nota 1000 de 2018. Tenho certeza que você está aí, atencioso, estudando muito, e é sempre importante a gente ver um pouco dessas características, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa redação, e nada melhor do que ler um gênero textual para produzir um gênero textual. Então é importantíssimo a gente dar uma olhada nessas redações que foram nota 1000 para poder ter uma ideia do que precisa ser formado, o que eu preciso colocar. E aí primeiro você tem que lembrar que não é impossível tirar nota 1000, dá sim para tirar. Então tira isso da cabeça de que é muito difícil, vai gerar problema, não. Tira todos esses pensamentos negativos da cabeça e vamos lá no nosso foco, que é o mais importante. Eu trouxe para você uma redação que aparentemente é bem simples, mas ele trabalha com todos os aspectos que são importantes e que são necessários que a dissertação ela contenha. Então, o que a gente precisa entender inicialmente? Que a dissertação ela é uma espécie de fórmula. Ela tem uma formazinha. Ela tem as necessidades que precisam ter essa ideia do gênero completo. E aí você tem que sempre lembrar que essa redação ela é corrigida a partir das 5 competências, cada uma delas valendo 200 pontos. Então, de início, o que é muito importante vocês começarem a buscar é o que a gente caracteriza como repertório cultural. O que seria esse repertório cultural? Seria simplesmente o conhecimento de mundo que vocês têm. A ideia dos filósofos, conhecimento de sociologia, história, conhecimento até do mundo artístico, das partes midiáticas, filmes, séries, tudo isso vocês podem usar a seu favor. Mas também não usa isso como desculpa para não estudar, né? Vou assistir um filme ou vou assistir uma série. Não, é importante também, mas a gente precisa conciliar. Porque você vai poder usar eles como contextualização, ou como um argumento, ou como simplesmente uma mera ilustração daquela sua teoria. Qual é o foco da minha dissertação? É simplesmente defender um ponto de vista através de argumentos. Esses argumentos são extremamente necessários, porque são eles que vão mostrar quais são as minhas ideias, o que eu quero colocar, o que eu quero defender, ou qual a minha perspectiva a partir daquele tema. Só que é importante que tudo isso seja colocado no texto de uma forma impessoal. A gente utiliza geralmente a terceira pessoa da redação. Nessa redação que a gente vai comentar agora, a pessoa começou falando sobre uma música, e ele trouxe a ideia da música para contextualizar o problema. Então essa redação aqui de 2018, onde o tema era manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, sistemas em relação à tecnologia, a implementação desses processos tecnológicos na pós-modernidade, são coisas que a gente deve focar também, deve analisar, porque é um contexto que dá para analisar e incluir em várias modalidades, em vários temas. Até porque esses conceitos de tecnologia na pós-modernidade influenciam bastante o nosso aspecto social hoje. E aí ele começou dizendo assim: a obra musical Admirável Chip Novo, da cantora Pitty, retrata a manipulação das ações humanas em razão do uso das tecnologias, que findam por influenciar o comportamento dos indivíduos. Então, dentro do repertório cultural dele, ele trouxe uma música aí conhecida, a música brasileira da cantora Pitty. Eu acho que essa música é dos anos 2000, não lembro direito. E ele trouxe para a ideia do tema. Vamos lembrar aqui, no contexto de introdução, eu preciso ter 3 fatores contidos. A contextualização, que é algo que eu preciso relacionar com o tema, então é uma abertura. Eu preciso ter a ideia da problemática e a minha tese. A tese é a medula do seu texto, é a partir dela que vocês vão guiar. Qual é a minha ideia da introdução? É simplesmente que tem que conter todos os aspectos que serão trabalhados na redação. Então eu trago a ideia do tema para o leitor, eu incluo o leitor nesse ambiente temático e eu trago as minhas opiniões presentes. Então, se na introdução você seguir esses 3 aspectos de contextualização, problemática e tese, você já está aí meio caminho andado, você já tem o direcionamento do resto da dissertação. Então, quando ele traz a música e falando sobre essas relações do uso das tecnologias, ele simplesmente traz o seu repertório cultural para inserir aí a problemática. Então ele começa com isso e aí ele continua. Não obstante,
Tal questão transcende a arte e mostra-se presente na realidade brasileira através da filtragem de dados na internet e sua utilização como ferramenta de determinação de atitudes. Consequência direta do interesse do mercado globalizado e da vulnerabilidade dos usuários. Assim, torna-se fundamental a discussão desses aspectos, a fim do pleno funcionamento da sociedade. Então, perceba que aí essa introdução está bem completinha. Ela tem a contextualização, quando ela fala lá da música da Pitty, depois ela traz a problemática em relação ao uso da tecnologia, a tese, que são as consequências desse uso tecnológico. Então, ela aborda consequência direta do interesse do mercado globalizado e da vulnerabilidade dos usuários. Então, nos próximos parágrafos de desenvolvimento, ela vai abordar sobre isso. E aí ela conclui o parágrafo. Assim, torna-se fundamental a discussão desses aspectos, a fim do pleno funcionamento da sociedade. E isso é um ponto muito importante. Conclua os seus parágrafos. Lembre-se que o parágrafo ele precisa começar, desenvolver e ser concluído. Então, cada um deles terá um aspecto de conclusão. Por exemplo, na introdução, eu preciso dar essa ideia. Qual é o objetivo final desse processo? Então, ela vai mostrar aí que, apesar desse problema e das causas desse problema, há necessidade de buscar melhorias. Então, traga isso, conclua o seu parágrafo. No segundo plano, ela agora vai desenvolver a tese nos próximos 2 parágrafos, e aí ela vai precisar trazer uma argumentação e um suporte teórico. O que seria suporte teórico? Seria simplesmente a ideia de um dado ou a ideia de um filósofo ou algum teórico da área que ajude a valorizar o argumento dela. Ninguém consegue defender uma opinião simplesmente pelo achismo ou pelo próprio pensamento. Então a gente precisa trazer algumas outras ferramentas que aprimorem o nosso pensamento, que façam que as pessoas digam, poxa, tudo isso que ele está falando é pautado sim dentro de uma relação de verdade. Quando nós vamos falar do parágrafo de desenvolvimento, a gente tem a ideia de uma argumentação desenvolvida, baseada em um suporte teórico e uma crítica em relação a esse argumento. Uma reflexão dizendo que qual a relação desse meu suporte teórico ao meu argumento? Ou qual a consequência dessa ideia no perfil social? Então eu sempre tenho que agir dessa maneira. E vamos ver como a autora colocou essas ideias dentro do seu desenvolvimento. Convém ressaltar, a princípio, o estabelecimento do comércio virtual e sua contribuição para a continuidade do problema. Quanto a esse fator, é válido considerar a alta capacidade publicitária da web, bem como sua consolidação enquanto espaço mercantil, possibilitador de compra e venda de produtos. Sobre esse aspecto, o célebre geógrafo Milton Santos afirma a existência de relações entre o desenvolvimento técnico-científico e as demandas da globalização, justificando assim a constante oferta de conteúdos culturais e comerciais que podem ser adquiridos pelos usuários, de modo a fortalecer o mercado mundial e o capitalismo. Ela traz aí o tópico frasal, a ideia central dela. Então ela fala o estabelecimento do comércio virtual e a sua contribuição para a continuidade da problemática. Então ela está dizendo a causa do problema, a motivação para esse problema. E aí ela desenvolve a ideia e a partir desses fatores ela traz o suporte teórico. Ela usa aí um geógrafo, Milton Santos, que tem um conhecimento, que tem uma propriedade da área. A partir disso, ela junta esses aspectos e ela reflete no final. Ela traz o que isso quer dizer, como isso afeta a sociedade. E aí ela conclui o parágrafo dizendo, justificando assim a constante oferta de conteúdos culturais e comerciais que podem ser adquiridos pelos usuários, de modo a fortalecer o mercado mundial e o capitalismo. Então perceba que foi algo simples, mas é uma questão objetiva. Essa pessoa ela foi direta na argumentação, ela baseou a argumentação. Um ponto interessante para você focar são os conectivos. Até agora, a gente consegue perceber que a autora ela usa expressões, ela usa conjunções que conectam os períodos um ao outro. E isso é muito importante para a competência 4, porque deixa o texto linear. Então ela inicia aí, por exemplo, convém ressaltar a princípio. Ela está dizendo que aquela argumentação é a primeira, então ela é o segundo parágrafo do texto.
Quando eu coloco esses conectivos, eu permito que eu tenha uma ideia de localização desses parágrafos e não simplesmente deixar o parágrafo flutuando aí, onde eu posso relocá-lo várias vezes. Eu tenho que fazer isso. Eu preciso dizer que aquele parágrafo está conectado com o anterior, que aquele período está conectado com o anterior. Então, fica atento nessas conjunções, nessas expressões que ligam, que dão coesividade ao texto. Isso faz toda a diferença. No outro parágrafo de desenvolvimento, ela faz a mesma coisa. Ela traz o tópico frasal, ela explica o tópico frasal e relaciona com uma teoria de um sociólogo e depois ela reflete. Ela traz essa crítica em relação ao que ela falou. Então ela vai dizer aí no final, gerando falsa sensação de autonomia e expondo os internautas a um ambiente não transparente em que suas decisões são previamente programadas por outra. Então ela traz a ideia dela, que foi a ideia de que a imperícia social vinculada ao déficit em letramento digital fomenta a perpetuação do impasse. E aí ela justifica esse fator no meio, traz a ideia do John Locke e reflete sobre isso. O que eu quero chamar a sua atenção de novo, todos os parágrafos, seja ele na introdução, no desenvolvimento ou na conclusão, eles precisam começar, desenvolver e ser concluída. Por quê? Senão o parágrafo ela fica sem intenção. Por exemplo, quando você coloca só o tópico frasal, que é o seu argumento, e depois coloca um suporte teórico. Se você não relacionar os dois, se você não refletir sobre os dois, aquele parágrafo ele fica incompleto. Não vai fazer muito sentido. Então é importante que você deixe as coisas bem fechadinhas. E aí, na conclusão, um fator muito importante para o nosso olhar agora, porque é onde eu vou trazer propostas de intervenção para esse problema. E essas propostas de intervenção, elas precisam ser desenvolvidas, que a gente está chamando agora de proposta detalhada. Elas precisam estar bem explicadas, bem detalhadas, para que nós tenhamos a ideia de como deve proceder essa proposta. Então, nós sempre iniciamos o parágrafo de conclusão com uma retomada. Eu preciso mostrar ao leitor o porquê que ele precisa de uma proposta de intervenção, o porquê que precisa de uma solução. E aí eu trago de volta o problema presente. Então eu posso fazer essa retomada de forma simples e objetiva, mas eu posso trazer à memória ou a tese ou simplesmente alguma relação da contextualização da argumentação. Então eu sempre retomo isso daí para trazer uma ideia. Em suma, faz-se imprescindível a tomada de medidas atenuantes ao entrave abordado. Posto isso, cabe ao Estado, mediante o Ministério da Educação e Ciência e Tecnologia, a criação de um plano educacional que vise a elucidar a população quanto aos riscos da navegação na rede e a necessidade de adequação aos novos instrumentos digitais. Tal projeto deve ser instrumentalizado na oferta de aparelhos tecnológicos às escolas, para a promoção de palestras e aulas práticas sobre o uso da tecnologia, mediadas por técnicos e professores da área, objetivando a qualificação dos usuários e a prevenção de casos de manipulação de atitudes. Dessa maneira, o Brasil poderá garantir a liberdade de seus cidadãos e o Estado lockeano poderá ser consolidado. A autora trouxe aí uma proposta só. A princípio, o Enem está cobrando uma proposta só de intervenção, mas é interessante que você traga aí umas duas ou relacione algumas propostas. E essa proposta detalhada justamente corre nessas ideias de quem vai fazer, que é o agente, o que vai fazer, como vai fazer, que é a metodologia, qual o objetivo a ser atingido com esse processo e qual resultado isso trará num contexto social. Ela coloca quem vai fazer, e aí isso é a relação do Estado, na forma dos ministérios abordados. Ela diz o que vai fazer, né? Então nessa ideia de a criação de um plano educacional, com que objetivo, com que ideia esse plano educacional viria? Com a ideia de visar ou de trazer um conhecimento à população sobre aqueles determinados métodos. Aí ele vai dizer que esse projeto seria desenvolvido a partir de quê? De uma instrumentalização desses materiais, uma instrumentalização desses recursos. E aí objetivando uma qualificação dos usuários. Então, perceba que está tudo bem divididozinho, bem analisado.
É isso que você precisa focar. Uma proposta de intervenção, pelo menos, detalhada, falando direitinho. E aí, no final, que é uma coisa interessante também a ser observada, ela traz o desfecho. E aí, uma forma da gente trazer esse desfecho distante daquilo que é comum ou daquilo que é corriqueiro, a gente pode trazer esse desfecho fazendo uma relação ou com a contextualização ou com algum suporte teórico, alguma argumentação que você usou no texto, tá? Então ela conclui: dessa maneira, o Brasil poderá garantir a liberdade de seus cidadãos e o Estado lockeano poderá ser consolidado. Isso mostra que o texto ele é coerente, que ele faz sentido e que ele está interligado. É importante ficar atento nisso. Então essa é uma breve elucidação. Dá uma olhada nesse texto, baixa o material, olha lá os aspectos marcados e aí tenta agora exercer isso. Pega o tema do Enem do ano de 2018, faz uma redação a partir desses aspectos e vê essa divisão bem bonitinha, que eu garanto que a sua nota será muito positiva. Mas não vai embora ainda. Se você gostou, curte aqui, segue as nossas redes sociais, segue o canal que terão outros vídeos e indica esse vídeo para seus amigos que também estão se preparando aí para o Enem. Deixa seus comentários se você tiver alguma dúvida e nos vemos na próxima.